Sobre esse jogo do Corinthians, Flávio, com o Fluminense, o Corinthians dá um passo importante para a classificação para a final da Copa do Brasil. Melhor que não perder, mas eu acho que o jogo aqui vai ser igualzinho. Mas você acha que o Corinthians não passa a ser favorito por jogar em casa sem uma vantagem para o Fluminense? Não, eu acho que o jogo lá era igual. O Fluminense, como você falou, foi melhor, mas o Corinthians foi sempre pragmático, sempre pertinho, né, de fazer alguma coisa. Quando tomou o primeiro gol no começo, eu falei, bom, agora vamos ver como é que o Corinthians vai reagir. O Corinthians melhorou, foi atrás do empate, conseguiu, depois tomou o segundo gol, o Fluminense dominava, mas o Corinthians, dentro do sisteminha dele, estava sempre incomodando, sempre podendo fazer um gol. E acho que aqui vai ser igual, o Fluminense vai ter mais posse de bola, vai atacar mais, e vai ser um jogo igual. Não vou me surpreender só para os pênaltis, não. Eu acho que ao contrário dessa outra perna, Flamengo e São Paulo, que era desproporcional, né? Tanto que ontem o Flamengo jogou muito menos do que eu esperava e o São Paulo muito mais do que eu esperava. E foi 3-1 pro Flamengo. Tão desproporcional que é. Eu acho que Fluminense e Corinthians, a não ser que tiver saído uma goleada de um lado ou de outro, vai ser igualzinho aqui. Jogo pau a pau, empate é um resultado normal, pênalti é um resultado normal. Acho os dois times muito parecidos, cada um com a sua característica. Vocês concordam? Eu acho que o Corinthians passa a ser favorito. Saindo do Maracanã sem a desvantagem, eu dou um certo favoritismo pro Corinthians. O certo favoritismo você pode colocar, eu acho que é aceitável essa abordagem. A missão do Corinthians, a gente falou isso, pelo menos eu falei, os companheiros também, era não perder. A missão, ganhar, nossa, tem que abraçar o Cristo Redentor, mas ir para o Rio e não perder, para trazer a decisão para São Paulo com tudo igual. O Corinthians conseguiu isso. Era uma missão que eu duvidava, achava que era muito difícil o Corinthians conseguir isso no Rio de Janeiro. Ele conseguiu. Né? E outra coisa, né? Conseguiu com um gol em cima da hora, enfim. Aos 45 do segundo tempo. Quer dizer, uma pancada no Fluminense. Agora, de novo, 3 semanas nos separam dessa partida que vai acontecer em São Paulo. Então, o tempo, né, os dias são iguais somente para o relógio, né? Na vida não é assim. Pois é. Não, mas é verdade, na vida não é assim, né? Pode ser muito, pode ser pouco. Muito. Deu tempo de arrumar a casa, de um lado e de outro. Problemas que nós detectamos, nós vamos corrigir. Poxa, tá certo? É o lado bom. Lado ruim, você não sabe se os times vão chegar piores ou melhores em 3 semanas. Eu acho que em 3 semanas, eu acho que essa distância nesse sistema de disputa não é legal. Perde um pouquinho o peso de avaliação. Porque se você imagina que daqui uma semana vai ter o jogo final, você pode fazer uma avaliação em cima daquilo que você acabou de ver. Está muito vivo. Dificilmente vai mudar muito para cima ou para baixo. Mas com 3 semanas e com coisas acontecendo durante esse período, você não sabe como vai chegar o Corinthians. Eu concordo com isso, acho que está certo. Estou errado? Não, eu concordo plenamente. Você não sabe como vai chegar o Corinthians. Deveria ser na semana seguinte. E você não sabe como vai chegar o Fluminense. Pode acontecer. Durante a partida, no início, pelo menos, enquanto eu comentei com o Bruno fora do ar, a gente estava assistindo um trecho junto, falei, puxa vida, como bate fácil, ele faz as coisas parecerem tão fáceis, eu me referi ao Ganso. E mesmo com relação ao Renato Augusto, tá certo? Eles fazem as coisas que para muita gente é difícil, mas eles fazem com facilidade, parece que para eles é tudo mais simples. São 2 jogadores que nós sempre abordamos aqui, que tem uma idade que pode ter um problema. Se o Diniz perder o Ganso, ou o professor Vitor Pereira perder por algum motivo o Renato Augusto, mudou todo o cenário. Agora, o Fluminense já perdeu um jogador que eu acho que faz diferença, porque ele é um belo jogador. O André, no meio campo, pelo cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Então, antes dos jogos começarem, para mim, o Flamengo era muito favorito contra o São Paulo e eu via equilíbrio entre Fluminense e Corinthians. Assim, você observa elenco, você analisa, apesar do belo trabalho do Fernando Diniz nesse momento do Fluminense, eu via um certo equilíbrio entre as duas equipes, né? Esse equilíbrio a gente não viu ali nem tanto na bola rolando, mas mais no placar no jogo de ontem. Né? Você pode até falar, bom, o Corinthians deu sorte que empatou os 45 do segundo tempo. Mas os gols do Fluminense, pênalti menos de 1 minuto, com menos de 30 segundos do primeiro tempo, e o segundo gol com menos de 1 minuto do segundo tempo. 1 minuto, sei lá, do segundo tempo também. O momento dos gols, né? A gente vê um Corinthians muito maduro. E com o Renato Augusto, é um Corinthians completamente diferente. Faz toda a diferença, e você citou o nome dele, e de repente esse espaço
dê chance a ele chegar cada vez melhor fisicamente. Pode ser ontem ontem não conseguiu um jogo. Aí é o trabalho do professor de preservar, dar uma segurar. Esse é o jogo-chave? É aí o Corinthians? É a decisão? Então vamos trabalhar para o Renato Augusto, para que o Renato chegue na melhor forma possível, porque ele é o cara com capacidade de decidir. Eu acho que agora pende um pouquinho para o Corinthians. Não é muito, não. Né? Não é que de uma hora para outra acabou esse equilíbrio, não é. Mas agora, em casa, diante da torcida. O mais importante é o seguinte: o Corinthians jogou muito mal ontem, partida fraquíssima do Corinthians, totalmente dominado no segundo tempo. O Fluminense poderia ter feito terceiro gol, não aproveitou o volume que teve. E eu acho que o Fernando Diniz tem nada a ver com os dois gols. Não tem nada de saidinha. O primeiro gol, o Nonato erra uma bola no meio campo, um passe primário, que ele dá na fogueira para o André. E o glorioso Michel Araújo, ele não tentou sair jogando como o Fernando Diniz gosta. Ele tentou dar um chutão, mas saiu um peteleco. Se ele dá um chutão, a bola vai lá do outro lado do campo. Esse é o chutão. Você afasta o perigo, a defesa sai e tal, se organiza. Mas não, ele devolveu a bola ao Corinthians. E aí reinicia o ataque e o Nino permitiu também uma virada do Roger Guedes com o zagueiro. Mas os 4 gols foram né? Fábio também, com a experiência dele, fazer aquele pênalti. O Manuel estava fora da área dando combate, tentando dar combate pro Fagner. O gol do rebote ali o Gil jogou a bola na entrada do Arias. Também o Gil cabeceou pra frente da área. Ó, Daronco na área. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Por favor, devolva a palavra a Zé. Daqui a pouco você vai parar de novo. Já fica com ela. O placar ontem foi muito, muito diferente do que foi o jogo. O Fluminense foi muito superior ao Corinthians e o Corinthians estava feliz com 2-1 ali, estava satisfeito. Estava satisfeito 2-1 e no final tentou ali a pressão. Erros individuais, na minha opinião, aquilo na questão do que o técnico, porque o time, não, o cara pega uma bola, tenta dar um chutão. Mas os erros do Fluminense são bolas devolvidas, assim, de uma forma... Olha, meio campo, sem pressão, o cara vai dar um passe de 3 metros, ele dá na fogueira, aí o Roberto carrega a bola, gol do Renato Augusto. E no final do jogo, o time pode tomar um gol que o Fluminense tomou. Agora, o jogo em si, assim, o Corinthians fez partidas ruins, aí meteu lá aquela goleada no Atlético Goianiense, aí tudo pareceu lindo. Perdeu o Fortaleza, mas estava cheio de reservas. Ontem jogou completo, jogou mal. O Corinthians jogou mal. O jogo do Corinthians não foi bom. Foi o resultado. Né? O resultado, de novo, de resultado acima do desempenho. Se jogar assim contra o Fluminense em Itaquera, corre o risco de perder em casa. Se jogar esse tipo de jogo, o Corinthians não se impôs, o Corinthians ficou acuado, o Fluminense dominou o jogo completamente, construindo jogadas, trocando passes, chegando, mas não aproveitou, óbvio. Mas, assim, tentar parecer que o Corinthians teve uma estratégia... Não teve estratégia nenhuma para mim. Foi dominado e não perdeu para o Fluminense, não soube aproveitar as chances que criou e tomou um gol no final. O Vitor Pereira, inclusive, ele fala, né, sobre a importância do trabalho, esse período até o jogo de volta. Abre aspas aí pro Vitor Pereira, até pra gente falar aí sobre o jogo. O Mauro César, eu também acho que o Fluminense foi bem melhor que o Corinthians, só que o Corinthians conseguiu um empate, que é um resultado excelente. Flamengo perdeu. Abre aspas aí pro Vitor Pereira. Eu sou um treinador que acredita muito no trabalho e ando aqui a jogar há muito tempo quase sem trabalho nenhum. Portanto, quase que é juntá-los um ou outro detalhe estratégico em função do adversário e vamos para o jogo. Portanto, como eu sou um treinador que gosto do trabalho e acredito que o trabalho é que só o trabalho é que corrige, é que posso corrigir as coisas, posso tornar, ou podemos, o staff tornar a equipa mais dinâmica, mais agressiva, isso tem que ser trabalhado. E eu acredito que com um bocadinho mais de espaço, um bocadinho mais de dias, seja possível pelo menos fazer 2 treinos a meio e subir o nível da equipa, não tenho dúvidas. Olha aí, o Vitor Pereira deixando clara a posição dele. Realmente, e a pergunta é, quando que o Corinthians, o Vitor Pereira, vai começar a jogar bem? Ele fala do calendário, que ele tem razão, que o calendário é ruim. Nas próximas 2 semanas, ele não vai ter jogo, né? Na Libertadores, que vai ter Libertadores, semifinais. Então ele vai ter um jogo no fim de semana, aí tem folga, outro jogo no fim de semana, folga, fim de semana de novo e depois o Fluminense. Então, agora ele vai ter um tempinho aí para tentar fazer alguma coisa. Vamos ver se o time melhora, que realmente o Corinthians ele joga menos do que pode. Aí o Vitor Pereira fala toda hora dessa questão, que ele não consegue trabalhar, que ele não consegue treinar o time. Agora ele vai ter um pouco mais de tempo para respirar. Eu acho que o jogo daqui, o Fluminense vai jogar da mesma maneira que jogou no Maracanã.
Eu não acho que o Fluminense vai mudar a postura, não. O Fluminense, ele tenta se impor, mesmo na casa do adversário. O Fluminense vai tentar jogar. Aí vamos ver se o Corinthians vai conseguir ter uma alternativa diferente para tentar pressionar o adversário na sua casa, que é um jogo em Itaquera, onde o Corinthians ele perde muito pouco. Então vamos ver se o Corinthians vai conseguir fazer algo diferente, um time pelo menos mais agressivo, que vai fazer o Fábio trabalhar mais. É um jogo que tá empatado. O Corinthians, na teoria, é o time que na sua casa tem a chance de tentar ganhar o confronto que ele empatou fora. Mas o Fluminense, eu acho que vai ser a postura igualzinho. Aí vamos ver se o Corinthians vai conseguir fazer algo diferente. O Fernando Diniz eliminou o Corinthians dentro da arena com o estádio lotado, com o Audax. O Audax, ele tem tanta torcida que nem o dono, o seu Mário, torce para o Audax. Ele torce para Ponte Preta. É o seu Mário Ponte Preta. E com o Audax, ele eliminou o Corinthians dentro da arena do Corinthians. Mas já ele está preocupado com o Corinthians uma vez esse ano. Lá do Boca Juniors. Tu vai querer fazer graça de aliás, novo. o Boca é a maior torcida do mundo e o Corinthians conseguiu eliminar o Boca lá. Você vê como é que não muda nada, tem agora torcida. Então vai ser igual, concordo, vai ser o Fluminense vai dominar o jogo aqui e aí circunstâncias vão fazer a coisa favorecer um lado ou outro. Você acha que a postura do Diniz não muda em nada? Nada, zero. Falei com o Audax, ele veio aqui. E o seu Mário é Mário Ponte Preta. Nem o seu Mário torce pro Audax. E ele eliminou o Corinthians dentro o André faz falta. Acho que deve ser o Martinelli ali no lugar do André. Que é muito bom faz também. Falta, né? O André é um cara o André, que eu acho um organiza dos principais jogadores desse Fluminense. Ele organiza jogo, ele é dinâmico, ele tem bom passe, é muito bom jogador. É jogador para jogar num próximo ciclo de seleção, até, de ser observado, de jogar fora do país. O André é muito bom. E essa semana cheia, Vanderlei, que ele tanto falou também, isso pode fazer muito a diferença a favor do Corinthians? Porque os dois, né? O Fluminense também vai ter aí uma semana cheia para treinar. Deveria, né? Deveria, porque os técnicos sempre pregam isso, que precisam de tempo para ajeitar o time, para jogada ensaiada, para aquela coisa toda, né? Sem dúvida que deveria. Agora, eu não vou nem recuar muito no tempo, só um tempo recente. Vários treinadores tiveram semanas cheias aí, de espaço para poder treinar, e o time voltou enferrujado, pior. O Fluminense também vai ter essa semana cheia, não vai? Vai, por isso que eu tô falando. Pois é. Eu acho que o Diniz pode fazer mais pelo Fluminense do que o Vitor Pereira pelo Corinthians. Mas a gente já teve exemplos opostos. O cara tendo tempo e, teve tanto tempo para treinar, para mostrar isso no jogo de retomada de caminhada. Então a gente tem que esperar um pouquinho. De qualquer maneira... Vocês vão ver mais capacidade de crescimento do Corinthians? O Fluminense não é isso que a gente viu. Esse não é o Fluminense do Fernando Diniz. Eu acho que pode Esse é o futebol do Fernando. Quem está devendo não é o Corinthians. Quem tem possibilidade de crescer nessas 2 semanas. Se você perguntar isso pro Diniz, ele vai dizer que tem muita coisa para crescer. Os erros, a saída de passe. Tá certo? E do outro lado, claro que tem muita coisa para crescer. O Corinthians está devendo muito. Todo mundo concorda com isso. Que o Corinthians tem material, tem elenco para render mais. Então, com 2 semanas por o Vitor, que reclamava tanto para trabalhar. Não é de se esperar um Corinthians rendendo mais? Tempo de essa pergunta, eu sei qual é a resposta, mas estou colocando. Já é o tempo de cobrar ou estamos sendo precipitados? No Corinthians. Eu acho que já é tempo de cobrar. Não, assim, eu acho que até já passou da hora de cobrar. Rendimento, o Corinthians devia estar jogando mais, mas é um time que acho que chegou até muito longe na Libertadores. E na própria Copa do Brasil é semifinalista e tem grandes possibilidades de ser finalista da Copa do Brasil, brigar pelo título. E no Campeonato Brasileiro tá ali entre os 4 que eu acho que é uma coisa, dele. Brigar pelo título é outra, né? Não, ele vai pra decisão, ele vai jogar a decisão. Ele vai jogar a decisão. Quando você entra em campo pra decisão, ser finalista é uma coisa, brigar pelo título é outra. É futebol, mas tem brigar pelo título não tem um imponderável no futebol quando o time chuta. Contra o Flamengo em 2 jogos. Finalizações contra o Flamengo em 2 jogos é o imponderável. Que imponderável. E perde o jogo de 3-1. O Corinthians, o negócio é a expectativa que acho que todo mundo tinha de o time jogar mais, porque ele tem bons jogadores, né? O Renato, quando está no campo, faz muita diferença. Acho que o Yuri Alberto cresceu. Ele, depois que fez os gols contra o Atlético, ontem ele fez um bom jogo. O Yuri Alberto não é um cara só de área. Ele sabe jogar o gol do Corinthians. O primeiro, ele dá um passe lindo para o Renato Augusto ali no meio da defesa. A questão é que, assim, esse time poderia jogar mais, isso eu concordo. Mas é um time bem chato de ganhar do Corinthians, né? Não é fácil. Assim, os resultados do Corinthians são bons. É que eu esperava do Vitor Pereira algo mais do que um time que perde pouco, que é duro de ser batido. Eu esperava uma coisa a mais, assim, um time que jogue um futebol melhor, um brilho diferente, alguma coisa diferente. Isso não tem. Mas é um time duro de bater o Corinthians, é um time bem chato.
Então, eu acho que o jogo está bem aberto. Como eu falei, em Itaquera só, tirando o Santos no jogo que o Silvinho caiu, só o Flamengo e o Palmeiras foram lá e ganharam do Corinthians. Então vai ser um jogo bem difícil. Mauro, sobre essa situação que a gente falou de semana cheia, você concorda com o Flávio? É mais fácil o Diniz conseguir mudar uma situação com essa semana cheia do que o Vitor Pereira, pelo trabalho que os dois vêm fazendo hoje? O Diniz chegou no Fluminense depois do Vitor Pereira chegar ao Corinthians. E eu acho que ele conseguiu ter mais avanços do que o português. E o jogo de ontem acho que mostrou isso, né? Porque o Corinthians tem material humano para fazer mais do que fez ontem. O Fluminense dominou o jogo. O Corinthians, no segundo tempo, ficou no seu campo se defendendo, vendo o Fluminense jogar, o Fluminense chegando até 70% de posse de bola. A grande questão acho que é o desfalque do André, que acho que é muito pesado. E, bem, acho que o Fluminense vai tentar se preparar para tentar mudar um pouco seu comportamento, né? Tentar tirar um pouquinho o Corinthians lá de trás, essa coisa de jogar em casa, o time sair mais para o ataque, para encontrar mais espaços, né? E ontem o Corinthians tentou negar os espaços ao Fluminense boa parte do jogo. Agora é difícil dizer quem é que vai conseguir aproveitar melhor a semana de trabalho. Os dois vão ter 2 semanas aí com jogos só nos finais de semana. Com a diferença, o Fluminense tem que buscar vitórias no Campeonato Brasileiro, porque ele ainda quer ser campeão brasileiro, ele quer alcançar o Palmeiras. Sábado ele joga contra o Palmeiras. E o Corinthians, no domingo passado contra o Fortaleza, mostrou que ele não está mais preocupado com a Série A. Agora, antes do jogo do Fluminense, viu o jogo do Corinthians? Aliás, do São Paulo e Corinthians. Exatamente no domingo. No outro domingo. Que antecede ao É possível que os dois coloquem time de reserva. O Fluminense, por exemplo, pega o Fortaleza nessa data. O Fluminense recebe o Fortaleza nessa data. Não, e uma coisa que é importante falar, né? O Yuri Alberto, quando ele chegou, ele foi questionado. Pô, o cara não faz gol. Aí daqui a pouco fez 3 gols. Num jogo importantíssimo. E ontem, mais uma vez, num jogo importantíssimo, ele fez uma bela jogada. Né? Aquela jogada do Yuri Alberto pro gol do Renato Augusto é uma jogada de quem tem bastante noção de bola. Eu acho que é um pouco de covardia cobrar o cara tão rapidamente assim. Vamos esperar um pouquinho, né? Não dá para saber exatamente o que ele pode fazer. Eu vejo virtudes nesse jogador. Não dá para saber o que vai ser com o Corinthians, com esse desafio, com tudo aquilo que se exige do cara. Mas ele tem virtude, sim. Ele não é um jogador tosco, ele sabe trabalhar bem a bola, ele tem noção de campo. Eu acho um jogador interessante, sim. Foi uma bela jogada dele ontem pro gol do Renato Augusto. Ele arranca e ele acha o passe. Ele não faz o básico, ele coloca no meio da zaga. O Yuri Alberto ainda é bem jovem, né? Ele é um jogador que jogou em tudo que é seleção de base, jogou pré-olímpico. Ele no Inter fez uma boa temporada no ano que o Inter brigou ali pelo título brasileiro contra o Flamengo até o final. Ele é bom jogador, sim, ele sabe jogar, ele não é um finalizador apenas. Ele tem recursos contra o Atlético Goianiense mesmo. Ele sai na cara do gol, mete uma cavadinha por cima do goleiro. Ele vai bem no alto. Ontem ele saiu da área, meteu uma bola no meio da defesa pro Renato Augusto. Ele é bom. O Roger Guedes foi bem no jogo também. Assim, dentro do que dá para esperar. Assim, o Roger Guedes, o Vitor Pereira cobra muito dele de recompor sem a bola pelo lado. Ele fez, pelo menos no jogo de ontem. Que ele não faz sempre, né? Mas ontem eu acho que ele é menos jogador que o Yuri. Sim, também acho. Bem o Yuri menos. Alberto é melhor. Eu acho bem mais jogador, mais completo. E até pela idade, né? Você pode esperar um futuro melhor pro Yuri Alberto. Né? Você pode esperar mais do Yuri Alberto. Até retorno financeiro. Que não é o caso do Roger Guedes. E é bom se o Vitor conseguir encaixar os dois, porque são 2 caras que fazem gol. O time do Corinthians faz pouco gol. Ele é rápido, gol. Ele é rápido e dá o bote certo. Se o zagueiro bobear ou então for indolente no domínio de bola lá, ele dá o bote certo. E se sair na corrida é difícil pegar. Eu acho que era unânime que qual é o grande problema do Corinthians, que todo mundo, além da falta de tempo para o Vitor Pereira implementar, ele tinha uma ideia clara de jogo que ele desistiu porque não tinha jeito. Né? O primeiro que o time fisicamente não suportava aquilo que ele queria, não tinha tempo também, essa coisa toda, ele tá meio que, e assim, jogo quarta domingo, jogos decisivos e sempre, eu acho que é justo você ouvir o que ele fala e dar uma certa razão a ele. Né? Você não precisa concordar com tudo. A gente tem direito também de esperar um pouquinho mais do Corinthians, mas também precisa dar assim, ouvidos ao que diz o Vitor Pereira nesse aspecto. Por isso que a gente espera nessas 2 próximas semanas, né? Quem sabe alguma coisa. Mas assim, o grande problema do Corinthians era a falta daquele cara para botar a bola na rede, porque o Jô deixou de responder, né? Tanto é que foi embora, saiu, né? E o Roger Guedes não assumiu essa função, né? Até porque não é exatamente a função dele. E o Corinthians, tudo que você analisava, todo jogo você analisava, o que falta ao Corinthians? Alguém para colocar a bola na rede. Veio o Yuri Alberto. E agora, com calma, eu acho que ele pode assumir
essa função no Corinthians. E ó, o Roger Guedes, né, que é tão criticado, Bruno Prado, né, muitas vezes se cobra muito do Roger Guedes, ele tem 11 gols e 4 assistências na temporada. Sim. Ele deve ser um dos líderes do Corinthians aí. Ele é o artilheiro. Ele é o líder, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada e ainda tem 4 assistências. São 48 jogos. Ele é o jogador que tem mais participações em gols, participações diretas em gols, que tem mais gols na temporada nesse time do Corinthians. Sim. Eu acho que ele é muito cobrado pela postura, mas às vezes esquecem de ver também o rendimento dele em campo. Ele é um bom jogador e num time que faz pouco gol ele é importante. Acho que seria bom se encaixar ali. Eu falei o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Roger Guedes ele sabe jogar, ele passa mesmo essa impressão assim, de que ele acha que ele joga muito mais do que ele joga, mas ele é um bom atacante. Ele é um atacante que tem a jogada individual, ele tem finalização, fez o gol ontem no finalzinho. Ele é bom em bola parada, ele bate bem falta, ele tem recursos, né? Que ele passa mesmo essa impressão. Tem alguns jogos que ele fica muito fora do jogo, né? Por isso que o técnico cobra bastante dele participar sem a bola. Que tem jogo que ele tá muito ligado. Ontem achei que ele estava bem atento no jogo. Mas tem jogo que ele desaparece, assim, que você esquece que ele está em campo. Então ele tem algumas coisas a melhorar, mas ele tem qualidade. Ele é um bom jogador. E num time como esse, que sofre para criar alguma coisa, ele é um jogador importante, sim. E o Corinthians, assim, é engraçado. Se você analisar individualmente, você vê que tem um baita de um goleiro excepcional. Você vê a linha defensiva. E ontem fez diferença também. É um jogador consagrado, apesar da questão de serem jogadores diferentes, né? Mas você vê a linha defensiva do Corinthians ontem, uma linha defensiva de respeito. E eu acho que essa é a zaga que deve jogar mesmo, com o Gil e com o Balbuena. O Gil jogou muita bola. Então, mas sempre que o Gil entra, né, quando ele entrou lá contra o Boca, nossa, mudou da água pro vinho. Né, foi completamente diferente. Né? Então, é uma zaga o meio-campo do Queiroz, ninguém vai dizer que é o Fausto, que ele não quer Fausto, não quer Vera, ele é Fausto, né? Ele diz, não, me chamem de Fausto. Então, esse argentino chegou e ganhou a posição titular e o professor não tira ele mais do time. Então, já começa a melhorar o rendimento dele. Daqui a pouco pode fazer um bom meio-campo ali com o Renato Augusto. Eu acho que a chave do Corinthians é a sequência, é se o Renato Augusto vai conseguir ter sequência, que infelizmente ele não conseguiu até aqui. O Corinthians com o Renato Augusto tendo sequência, né, para municiar até Yuri Alberto, Roger Guedes, e aí ele tem para as laterais o Mosquito e o Adson, que não são maus jogadores, né, dá para fazer um time legal.